Prezados irmãos e amigos, estou de volta para continuar o estudo do Apocalipse do capítulo 11, sobre as testemunhas. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos, 70 e tantos anos. Vocês me desculpem a minha voz que está meio rouca hoje, mas eu vou continuar com a graça de Deus. Nós vamos ler do capítulo 11, os versículos 7 a 13. Então vamos pegar a Bíblia para entender quando o livro explicar. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros, o das testemunhas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, como se fosse Natal, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º aí cedo virá. Aqui termina a leitura bíblica desse texto do capítulo 11, versículos de 7 a 13. Nós vamos agora à explicação do livro. Após os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo far-lhes-á guerra, e os vencerá, e os matará. Elas, as 2 testemunhas, serão vítimas da cólera e do ódio. É a primeira vez que a besta aparece, e é como se fosse um personagem familiar, conhecido. Não há muita explicação sobre ela, que só vai dar no capítulo 13. Serão as 2 bestas, uma só? Muitos comentadores da palavra acham que isso é verdade. No livro de Daniel, capítulo 7, lemos uma descrição detalhada de 4 bestas ferozes que simbolizam uma série de grandes impérios mundiais. A 4ª besta tinha 10 chifres, dos quais surgiu mais um, que era mais forte do que os outros. Está em Daniel 7,
versículo 20, e que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse pequeno chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, que lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, versículo 25. Esse pequeno chifre teve seu cumprimento imediato em Antíoco Epifanes, mas terá outro cumprimento no anticristo do Apocalipse. Em Mateus 24, versículo 15, Cristo falou profeticamente de um personagem escatológico que ele chamou de abominável da desolação. A perseguição, desolação e tribulação que esse personagem traria ao povo de Deus teve seu cumprimento imediato em 66 a 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, sob as ordens do imperador Tito, e destruíram o templo. Temos aqui uma importante chave para a compreensão da profecia bíblica. Os acontecimentos escatológicos têm um cumprimento parcial antecipado na história. A besta, figura central do Apocalipse, assassinará cruelmente os 2 mensageiros. E isso acontecerá em Jerusalém, que é chamada pelos nomes de Sodoma e Gomorra, o que significa que ela estará totalmente pervertida e espiritualmente. A perversidade de Jerusalém já havia crucificado seu Salvador, esperado e prometido pela palavra que eles tanto aguardavam. Nos dias por vir, a cidade presenciará com verdadeiro prazer a morte das 2 testemunhas, e o ódio contra eles será tamanho que não lhes darão nem sepultura. O abismo do qual sai a besta era o lugar de onde provinham as pragas demoníacas da 5ª e 6ª trombeta. A própria besta também é de origem satânica e tem o seu poder proveniente do reino demoníaco, o que não é para se desprezar. Segundo a concepção judaica, não dar sepultura aos cadáveres era uma das piores ações que se podia cometer contra alguém. Porém, além de não darem sepultura às testemunhas, a morte delas foi celebrada com muita festa e até troca de presentes, como se faz hoje, pelo Natal. Aos profetas mortos e insepultos por 3 dias e meio, veio um espírito de vida do Todo-Poderoso, e eles voltam à vida, causando grande terror sobre o povo, e à vista de todos, obedecendo a uma forte voz vinda do céu, ordenando que para lá eles subissem. Os 2 mártires sobem ao céu, reproduzindo a ascensão de Elias e de Cristo. O descaso do povo pelo grande Deus, o grande Senhor, que sempre os protegera e amara, é tão grande que a ira deste Deus poderoso
se abate sobre eles a tal ponto que morrem 7.000 homens num violento terremoto. Que ele, somente ele, tem o poder de enviar à terra. Isso os faz refletir e se voltar para o Deus verdadeiro. Com o temor, com o terremoto, com a matança do povo, com a ressurreição dos 2 profetas, os olhos do povo judeu abrem-se e eles dão glória a Deus, arrependendo-se dos seus caminhos e se convertem. Assim vemos quase a repetição do sacrifício de Cristo na cruz, com a sua morte para salvar almas. A morte sacrificial dos 2 profetas e a sua ressurreição livrou o resto da população da morte eterna. E aqui termina exatamente os versículos lidos na palavra. Ainda resta uma parte do capítulo 11 e leremos noutra ocasião. Que Deus os abençoe. Amém.